Primeiramente, obrigado, Sensei, por comparecer aí ao canal. Para quem não sabe, esse é meu Sensei de Judô, Sensei Marcos Agostinho, atualmente Sensei da Seleção Brasileira Sub-18, sub... Meio Tá que misturado agora, tá né? misturado agora. Não, então, Sensei da Seleção Brasileira, faz análise... Foi com ele que eu aprendi a fazer análise de vídeo de luta e aprender a analisar as posições de uma maneira um pouco mais objetiva, né? Um pouco mais pragmática, não objetiva, né? Mais pragmática, onde tem que estar a pegada, onde tem que estar a movimentação. Então, agradeço ao Sensei pelos ensinamentos ao longo desses anos aí. E eu vim aqui falar com ele sobre desenvolvimento de atletas, né? Como que a gente faz para chegar de um atleta faixa branca, iniciante, no nosso caso lá na nossa turma, uma turma consideravelmente horrível, e ter certo sucesso e ter um case de sucesso, né, para evoluir a sua carreira, no caso, com atletas que teoricamente não teriam não teriam uma vida brilhante no esporte se não tivesse um treinamento estruturado. Então, eu sou muito interessado por esse assunto, principalmente porque a vontade de treinar, evoluir, continuar fazendo e também ser reconhecido como um bom professor é todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser reconhecido de alguma forma, seja como atleta, seja como professor. E eu quero ser reconhecido como os dois, então eu fico meio difícil, né? Como é que você decide essa vida? Eu entendo quando você estava treinando a gente, você estava nesse momento, né, de semi-atleta, semi-técnico, aí não era atleta, mas também não era técnico, mas era técnico, mas não era atleta, então tava misturando, né? E aí a primeira pergunta que eu já queria fazer, pedir para você se apresentar, se tiver alguma coisa para acrescentar aí no que eu falei, eu queria saber como é que se decide mesmo, chegar, olhar para um atleta e falar assim, esse cara aí pode ser que eu tenha futuro se eu fizer dessa maneira. Bom, primeiro, obrigado, Laos, pelo convite aí. Acho que não tem nada a acrescentar, não, aí você já apresentou, né? A Uhum. gente se conhece aí há bastante tempo, né, Laos? Sim. Temos vários perrengues juntos aí em treino, Pô, competição, de judô, né? Então faltou aí experiências, né? E assim, bom, vamos já para a resposta aí da pergunta, né? Eu acho que assim, para um ponto principal, né, para a gente olhar assim, um atleta, assim, pensar que pode ser não só um praticante, mas pode ser um atleta, né? Acho que a gente tem que entender sempre que existe duas formas de a gente caminhar, né, no esporte, né? Na verdade, três formas, né? Hoje em dia, até a legislação brasileira entende dessa forma, né? Tem o esporte educacional, tem o esporte participativo e tem o esporte de rendimento, né? Então, assim, a maior parte das pessoas elas vão procurar o esporte muitas vezes mais pela questão educacional e pela questão participativa, né? Educacional é aquele ponto lá que está mais relacionado principalmente com crianças e adolescentes, né? O participativo geralmente está mais relacionado com adolescentes e adultos, né? Aquele cara que ele quer fazer uma atividade física, né? E o rendimento, aí a gente engloba desde o alto rendimento até a pessoa que está querendo competir, que está começando, que quer ter algum tipo de rendimento, né? Então, existe uma divisão dentro disso. E aí eu acho que o ponto central para a gente pensar na pessoa que vai querer ir para o rendimento, primeiro é a dedicação que a pessoa tem, assim, o estar presente nos treinos, não faltar, não ficar arranjando desculpas, né? Porque o que a gente mais vê aí como professor é muitas vezes aquela desculpa, poxa, eu não fui porque eu, sei tô lá, cansado. tô cansado, ou porque minha tia tinha tal coisa, ou porque eu tinha que fazer o trabalho de escola. No final das contas, assim, a pessoa que realmente quer, ela vai dar um jeito de Uhum. faltar o mínimo possível, né? Então, isso para mim já é o primeiro ponto, assim. Quando eu penso, eu trabalho com o judô educacional e participativo também, e aí quando a gente começa a pensar quem que a gente vai tentar estimular para a questão do rendimento, o primeiro ponto é esse. Quem está vindo, quem não falta, né? Quem tem participação. E aí, dentro disso, como é que é essa participação? Né? Como é que essa pessoa, ela está atenta, está querendo aprender, está querendo desenvolver. Às vezes,
ela precisa de estímulo para isso, mas ela faz, né? Quando você estimula, ela faz, né? Então tem ficar atento a isso, né? Se gosta do esporte, se está afim de realmente praticar aquele esporte, porque quando você vai pensar em rendimento, é uma coisa que fica diferente, começa a ter a sua parte muito legal, né? Participar de competição, ganhar competição, viajar, enfim, Amigo, isso, o exato, ciclo assim, social, né? exato. E é muito legal mesmo. Tem um monte de coisa bacana, mas também tem as coisas chatas, porque na verdade é uma coisa que você tem que ter uma rotina, né? Uhum. E aí a rotina é a rotina do treinamento, e quando eu falo rotina do treinamento, você vai ter que ficar repetindo algumas coisas várias vezes, levando o seu corpo assim ao limite ali dentro daquilo que foi planejado em determinados momentos, né? Não é toda hora, mas vai ter momentos que você vai ter que fazer uma preparação física, você vai ter que fazer um treino ali, um rola, no caso do judô, um randori, que vai ser mais exaustivo, Perda de e você tem peso. que perda de peso, exatamente. Então você tem que ficar observando isso, como que a pessoa reage a esse tipo de coisa, né? Então ela faz e se tiver que fazer de novo no dia seguinte, ela vai estar lá e vai fazer de novo, ou ela faz e toda vez que aperta um pouco, ela começa a espanar, né? Como a gente fala, né? Então aí você talvez não você tenha que dar um tempo para você observar, mas se não tiver uma resposta nesse sentido, então, às vezes é ficar insistindo em algo que nem a pessoa quer, né? O meu último treinador, né, que você também conheceu, o Luciano Matheus, ele falava uma coisa que era assim essencial e principalmente no começo ali da minha carreira como treinador de rendimento. Esse ano faz 25 anos que eu trabalho com judô, mas com rendimento, assim, buscando rendimento, você fez parte desse início, né? Então, você, ali com seus 13, 14 anos, foi o momento que eu estava realmente, né, parando, assim, de competir, ainda competindo alguma coisa ou outra, mas focando no dia a dia ali mais na minha carreira de professor. E você fez parte aí da nossa primeira equipe de rendimento em Cotia, e a gente tinha uma parceria lá com o Barueri. E naquele momento eu lembro uma vez que o Luciano falou para mim assim, falou, cara, primeira coisa, a gente não pode querer mais que eles. Então, assim, tinha alguns amigos aí, colegas seus, que a gente, às vezes, por algum olhar que a gente tinha, assim, que eu tinha, e que os outros professores trabalhavam junto comigo, às vezes a gente olhava e falava, putz, vocês têm um potencial. Sim. Na nossa cabeça, a gente quer Até achar por resultado, alguma né? coisa. Tem cara que tem mais resultado que outro, então você fala assim, eu vou investir nesse cara aí, porque esse cara aí É, merece. Só que aí é ok, o cara vai lá e tem um bom resultado numa competição, numa outra, né? Nosso parâmetro muito naquela época eram os eventos estaduais, né? Poxa, o cara andou bem no evento estadual, foi com uma medalha, foi terceiro, foi campeão, né? Nós tivemos pessoas com esses desempenhos. Só que aí na hora que voltava para o dia a dia, você vê que sempre tinha uma desculpa, não estava no treino, não podia, quando apertava não dava. E aí você começa, mas o cara não quer. Às vezes não quer, às vezes realmente ele teve um desempenho bom ali, né? E Foi tem vários momentâneo, motivos né? para isso. Tem várias coisas que podem influenciar nisso, né? Quando a gente fala assim, de garotos mais novos, especialmente ali dos até os seus 16, 17 anos, tem um negócio que a gente chama de maturação, né? Então, influencia muito, né? Então, como que o corpo dessa pessoa já está formado, né? Então, às vezes, com 16, 17 anos, você tem garotos que estão com o corpo já de adulto, já está com o corpo dele, que vai ser o corpo dele o resto da vida dele, e Sim. tem alguns que ainda estão crescendo, estão se desenvolvendo, vão aumentar de peso, vai ter um monte de coisa, Sim. e vai levar mais algum tempo para ele chegar ali no Sim. nível de força que ele precisa ter, no nível, não só força, mas toda a parte física, né? Força, resistência, velocidade, etc. Então, às Sim. vezes, se você ficar olhando só o resultado, você tem o risco aí de deixar para trás algumas pessoas Que tem o e potencial, né? supervalorizar outras pessoas. E aí o problema maior é assim, às vezes você querer ficar empurrando alguém que ele teve um bom resultado, talvez por outros motivos, e que Uhum. ele não quer. E aí é uma coisa Aí, para ele manter natural. esse resultado, ele vai ter que fazer coisa que ele não tem o menor interesse em fazer, né? Exato. Aí, às vezes, aí começa a vir influência de pai, influência de outras pessoas, só que isso tem um tempo. Você pode até continuar empurrando mais um tempo, mas se ele não quiser, Sim. não vai ter jeito. É lógico, às vezes tem algumas coisas assim.
poxa, naquele momento aconteceu alguma coisa que desmotivou, isso é normal. Eu acho que volta a falar, você ir tentando, você ir estimulando, Sim, mas se a pessoa não virar a chave, se a pessoa não quiser, não dá para você ficar empurrando. sim. Eu tenho até duas histórias engraçadas. Engraçadas não, né? Curiosas, acho que eu nunca falei para você, desses momentos que me marcaram especificamente na minha preparação, que meio que virou a chave para mim, no caso. Uma que dói até hoje e eu tento replicar nos meus alunos constantemente. Foi um dia que eu saí atrasado da escola por causa da chuva. E aí a gente treinava, né? Tinha o treino 4 da tarde, mas a gente ficava lá até 9h30, 10 horas da noite, né? E aí eu perdi o treino das 4 da tarde. Choveu, choveu, choveu. Eu tinha que pegar o ônibus 2 horas, e aí 2 horas eu tava saindo da escola. Aí eu cheguei e falei, chegar, mó chuva do caramba, vou chegar em casa, vou ter que tomar banho, vou ter que pegar um ônibus, vou ter que chegar lá para fazer um treino de 1 hora. Tipo, tô acostumado a fazer 3 treinos, vou fazer um treino só. Putz, ainda vou apanhar ainda, que o treino da noite ainda era os caras mais broca, né? Só os adultos, os caras já estavam mais maturados competitivamente. Falei, nem vou. Aí chegamos no treino outro dia, lá, bonitão, mochilinho. Por que você não veio ontem? Não, pô, você, mal chuva, né? Aí você virou e falou assim, mas você é de açúcar? Falou, só isso. Falou nada. Você não falou nada. Você não xingou, não brigou, nada. Falou, você é de açúcar? Tá bom, vai. E virou as costas e foi fazer o que você estava fazendo. Nossa senhora, esse negócio foi uma facada no meu coração, atravessou pro outro lado e eu fiquei, meu Deus do céu, eu não sou de açúcar. Eu podia ter ido feito um treino, era melhor do que ter ficado em casa. E depois disso, cara, eu nunca mais, tipo, falei assim, pô, o que vai me fazer não ir treinar? Só se eu tiver aleijado, eu acho. Não tem outro motivo. Porque, teoricamente, eu queria, né? Eu queria competir, eu queria ter um nível, eu queria medalhar e eu mesmo tava sabotando o negócio. Eu fiquei, nossa, eu não sei, eu fico toda hora, tipo assim, não vou hoje, mas, pô, cara, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Como que eu não vou? Eu não sou de açúcar. Eu fico toda hora, esse negócio de não sou de açúcar, né? Serve, para mim, é uma metáfora para qualquer coisa, né? Eu não sou de açúcar, então eu fico voltando esse negócio na minha cabeça direto. Eu acho que isso aí é assim, né? Lógico que todo mundo já passou por isso, né? Eu também Aham. passei por coisas desse tipo. A gente tende, especialmente quando a gente começa, quando a gente estabelece assim, um objetivo, eu acho que O que é bem acontece, né? comum. Eu acho que é bem comum quando a gente estabelece um objetivo. Eu não sei se isso é só no judô, né? Ou no esporte. Acho que isso, Aham. às vezes, até em outras coisas da nossa vida. A gente cria um projeto, a gente fala, pô, eu tenho esse objetivo, né? Se fala muito aí de metas, objetivos, etc., essas coisas, mas é normal, né? No esporte é apoio. Eu quero chegar em tal lugar, eu quero esse ano ter tal resultado e eu estou treinando para tal competição, né? E aí, às vezes, você, sem perceber, você começa a criar alguns processos de autossabotagem, né? Então, você não ir no treino, pô, tá chovendo demais. Mas, pô, um treino vai fazer diferença? Poxa, eu não sei, talvez faça, né? Talvez você não É, sabe como vai ser o treino seguinte se você machucar o treino seguinte. sim. Talvez aquele treino que você não foi, de repente você poderia ter te dado uma motivação a mais, ter aprendido alguma coisa a mais, e aí depois, no dia seguinte, se você machucou, não pode treinar, aquilo que você aprendeu, de repente, vai ser importante, né? Sim. Você perdeu uma oportunidade ali. Né? Então, assim, a gente nunca sabe como que vai ser as coisas, e quando a gente deixa de fazer alguma coisa ali que a gente poderia ter feito um esforço, eu acho que é sempre muito ruim, né? E aí, eu fui aprendendo isso a duras penas, né? Eu gostava de brincar ali com o pessoal com quem eu treinava ali na minha época, que eu era na verdade, eu tentava ser o cara que tinha que correr atrás. Eu sentia Hum. muito nos colegas, você conheceu vários deles, né? Que eram muito Muito habilidosos. bons e treinavam muito, né? E assim, Duas vantagens. e alguns assim que você falava, cara, o cara é tão bom, só que se o cara treinasse um pouco mais, o cara seria um cara, assim, top, assim, né? Sim. E às vezes eu ficava olhando isso e ficava pensando assim, poxa, eu não sou, eu não tô assim. Então eu vou ter que correr atrás, eu vou ter que ser a formiguinha. Né? Eu não vou ser a cigarra, né? Aquela história da cigarra da formiguinha. Vou ter que ser o cara que vai ter que carregar uma folhinha para dentro aí da minha toca lá todo dia. Então eu vou ter que treinar todo dia, vou ter que fazer. Então, assim, cara,
teve coisas assim malucas que eu fiz, assim, de ter que pegar o ônibus e trem para treinar e voltar, e assim, umas coisas que aí às vezes as pessoas olhavam e falavam, cara, para que tudo isso, meu? Eu não faria nada disso. E aí sempre os meus colegas falavam isso, eu falava, cara, você é muito Caxias, né? Eles usavam esse termo, falavam, pô, você é Caxias demais. E, cara, aí eu comecei a responder assim, eu falei, cara, eu não tenho a habilidade que vocês têm, então eu Não tem tenho o que fazer luxo, assim. não tem a oportunidade de se É, dar o luxo disso, né? aí fica aquele negócio, né? O pessoal até não ficava tipo, pô, não sabe o que responder, né? Sim. E assim, o pouco que eu conquistei, eu acho que foi muito por conta disso, assim, sabe? Eu acho que do ponto onde eu estava na hora que isso virou uma chave na minha cabeça, foi lá por volta dos meus 18 anos, que eu acho que já foi um pouco tarde, né? E aí é outro problema que todo mundo fala, né? Para mim, 18 anos foi tarde, acho que a gente estava conversando um dia sobre isso, você comentou também, falou, pô, por que eu não tinha essa cabeça quando eu tinha Sim. os meus 15, 16 anos? A gente não tem, é normal. É. E assim, mas o legal, para mim, quando eu terminei, assim, quando eu parei de competir, minha cabeça foi bem tranquila, porque eu falei, pô, da onde eu comecei ali, onde eu falei, pô, eu quero chegar mais longe. E até onde eu cheguei, acho que foi um caminho, assim, para mim, foi de satisfação pessoal, porque eu fiz tudo que eu podia para tentar. Lógico que eu queria ter sido um atleta de nível de seleção, eu queria ter ido para uma Olimpíada, etc. Mas eu sei que quando eu parei, quando eu falei, eu não vou mais competir, eu tinha feito tudo. Eu fiz tudo que eu podia, dentro das minhas possibilidades, eu tentei fazer tudo que eu podia para chegar lá. E acho que essa é a lição que a gente leva para a nossa vida, né? E que a gente vai fazer no nosso dia a dia depois, vale a pena, assim, porque hoje em dia é muito difícil desistir de alguma coisa assim, facilmente, sabe? Eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho alguma coisa, eu não desisto fácil, assim, sabe? Às vezes está um perrengue, eu vejo outras pessoas que facilmente falaram, meu, tô fora disso, eu não quero mais isso. Eu tenho essa resiliência, essa Que capacidade é de construída aos aguentar, poucos, né? É uma habilidade que né? você ganha, que você passa para outras áreas e você nunca nem Isso, imaginou que você usaria, né? Igual a isso. Mas hoje, resiliência, eu vou usar a é, resiliência de resistir a um treino, de resistir à tentação de comer um doce na leitura de um livro. Às vezes é chato pra cacete esse livro, mas você precisa ler, né? Tá ligado? exato. Eu acho que isso é a palavra da disciplina, que é talvez uma das coisas mais legais que tem do treinamento. Você aprender a desenvolver isso. Eu acho que isso poucas pessoas já nascem com isso muito apurado assim, mas eu acho que é uma coisa que você vai dia a dia e aí você sempre pensar no seu sonho e trabalhar com consistência, né? Aham. Isso é importante. E aí, assim, ainda nesse assunto de desenvolvimento do atleta, quanto tempo você acha que demora para desenvolver um atleta, desde do esporte educacional até o esporte de rendimento? Assim, em sessões de treino ou horas de treino, você acha que existe um número, não precisa ser um número fixo, né? Mas um número bom, fala assim, ó, se você treinar 50 horas, você vai chegar nesse nível. Se você treinar 200 horas, vai ter esse nível. Se treinar 1.000 horas, vai ser esse nível. Tem como medir isso? Mais ou menos, né? Porque eu Ah, entendo também tem questões fisiológicas, principalmente em quem está começando, né? Porque o corpo não está adaptado ainda para modalidade, mas de uma maneira um pouco mais genérica, assim, no mundo ideal, vamos dizer. ah, assim, existem até alguns estudos assim que foram feitos e assim hoje é até questionado, sabe? Mas eu acho que talvez seja um ponto de partida para se pensar. Então tem algumas coisas que foram mostradas assim, não só no esporte, mas várias áreas de excelência que parece que existe assim uma quantidade mínima para você atingir uma excelência, né? Seja na parte musical, seja na parte artística, seja na parte esportiva. E aí o número que eles trazem nesses estudos é assim, 10 anos ou 10.000 horas de atividade, né? De atividade deliberada, que eles falam assim, você fazendo as coisas com a sua vontade de fazer, né? E, e eu, eu concordo com isso, porque assim, tem até um outro estudo que foi feito com a galera com, fala, com atletas olímpicos dos Estados Unidos, de várias modalidades. Uhum. E aí eles também olharam isso e viram essa mesma característica, assim, em média, 10 anos para conseguir chegar no nível de atleta olímpico nos Estados Unidos, né? Que para você chegar lá é um nível bastante elevado, porque tem uma concorrência interna muito grande, né?
Então, assim, eu diria que é algo em torno disso, assim. Lógico, vai ter gente que vai ser antes, vai ter gente que vai ser depois, né? Mas isso é um valor médio, assim, para a gente ter uma referência, né? Então, pô, não adianta ficar pensando, então, pô, você é o cara em 2, 3 anos. É bem difícil isso acontecer, né? E quando acontece, geralmente é porque a pessoa já fez outra modalidade, já teve outras experiências, sabe? Assim, aí você tem que contar essas outras coisas, né? Tem aquela velha história no caso do judô do Flávio Canto, né? Que também bem conhecido no jiu-jitsu. E ele foi um cara que começou mais tardiamente no judô e chegou num alto nível de medalha olímpica. Mas ele teve várias outras experiências antes, né? Experiências esportivas antes. Então, basicamente, se fosse para chutar um número, eu volto a falar, hoje em dia esse número está sendo contestado por outros estudos, mas eu acho que eu diria que esse pode ser uma forma fácil assim, de a gente pensar. 10 anos e 10 mil horas. Por exemplo, ir para conquistar uma habilidade específica dentro da modalidade, né? Porque, por exemplo, no jiu-jitsu tem muito da cópia, a gente copia muito no treino de jiu-jitsu o modo que o pessoal do judô treina. Então, sem meio que ver as capacidades que não são iguais, né? O treino de judô esforço 2, relação esforço-descanso 2:1, enquanto o treino de jiu-jitsu, naquele estudo que você tinha me mandado, era de 13:1. Não, a gente copia muito a metodologia de ensino, né? Tipo de repetição, de treinamento, de esforço, sem meio que ver qual que é realmente as necessidades específicas do nosso esporte, né? E o jiu-jitsu eu ainda vejo que é muito empírico, tentativa e erro. E você bota 50 caras numa sala, vai sair um bom, né? Não tem jeito. Então, na conquista da habilidade, eu vejo muito que os caras copiam do judô, porque do judô a gente faz muito te-come. É muita repetição de golpe, todo treino você faz pelo menos 200, 300, 500, dependendo do sensei, você faz 1000, entendeu? Então, eu vejo que a gente repete muito isso, né? E eu vejo também que a habilidade em si, ela tem algumas fases de aprendizado. E quanto tempo você acha, mais ou menos, que a gente deve treinar essa habilidade? E se realmente essa habilidade ela pode ser treinada só com repetição, ou se tem algo a mais para se treinar nas habilidades, né? Uma habilidade um pouco menos complexa, como, por exemplo, uma entrada de queda, que não é tão... É complexa quando você chega lá em cima, né? A uma criança de 3 anos, você ensina um sotogari para ela. Diferente do jiu-jitsu, você não ensina uma raspagem específica do jiu-jitsu com uma criança de 3 anos, né? Você tem que simplificar muito e fica até fora, né? Fica até outra coisa. Então, você acha que tem alguma coisa que é mais importante na questão da habilidade? Se a habilidade, se dá para só ficar repetindo cegamente, se o treino tem que fazer mais na hora da verdade mesmo, na hora do rola, na hora do randori, ou o quê? Você acha que tem alguma coisa nesse sentido? Eu acho assim, é muito difícil. Eu não vou nem me arriscar a falar, ó, são tantas horas, porque não há uma receita de bolo, né? Sim. Primeiro a gente tem que pensar assim que as modalidades de combate, né? As modalidades de combate com qual o jiu-jitsu e o judô se incluem, elas são modalidades que a gente classifica como modalidades abertas, né? Então, o que quer dizer, né? Se você comparar o que acontece numa luta de jiu-jitsu com o que acontece numa disputa de natação, na natação o cara vai ter lá os movimentos que ele já sabe, a gente chama de movimentos fechados, né? Ele vai ter o salto, vai ter que fazer as braçadas, né? E na maior velocidade possível, lógico que tem uma técnica que vai facilitar, né? Tem as questões físicas que vão facilitar, mas você basicamente tem que repetir o movimento da maneira correta o mais rápido possível, né? Então tem várias modalidades fechadas, né? Atletismo, natação, as modalidades cíclicas, né? Ciclismo, enfim, tem um monte de coisa que é habilidade fechada. O judô e o jiu-jitsu são modalidades abertas. Então, assim, eu posso ter a técnica mais apurada, né, fazer ela da melhor forma possível, mas a gente tem a arbitragem, a gente tem o outro cara que está treinando que a gente não tem controle, a gente não sabe se ele sabe defender essa técnica, se ele não sabe defender, se ele
como é que ele vai fazer para te atacar, porque ao mesmo tempo você tem que defender e atacar, você está atacando e defendendo ao mesmo tempo, né? O seu alvo é o oponente, então é o cara que se mexe, que não vai querer deixar você fazer as coisas. Então isso complica bastante, né? Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? Porque, assim, quando a gente vai aprender as técnicas, é lógico que a gente tem que aprender primeiro em uma condição mais simples. Então, eu tenho que saber fazer o movimento, tenho que saber como que eu faço, onde que eu pego, onde vai meu braço, onde vai minha perna, como o meu quadril se movimenta. A gente vai ter que aprender primeiro de uma forma que o meu parceiro, ele é um parceiro, ele é um cara que está me ajudando, que está deixando eu fazer, né? E aí, nessa etapa, a gente pode ir observando essa técnica, essa habilidade que ele está fazendo, e tentar analisar 3 etapas. Geralmente, quando a gente aprende alguma coisa, a gente tem 3 etapas. A primeira a gente chama de etapa cognitiva. O que é essa? A etapa que a gente tem que ficar pensando no que a gente está fazendo para conseguir fazer. Isso para qualquer coisa nova que a gente for aprender. Se eu for aprender alguma coisa, sei lá, sei lá, rugby, que eu nunca fiz, eu vou ter que ficar pensando como é que eu pego a bola, como é que eu jogo a bola, para eu conseguir fazer de uma forma legal. Eu vou ter que ficar pensando muitas coisas. Depois que eu faço algumas vezes isso, e aí é muito individual, esse é o ponto. Esse algumas vezes, para mim, talvez seja 100 vezes, para você talvez seja 10, para outra pessoa seja 500 vezes. Eu começo a não ter que ficar prestando tanta atenção nos detalhes. Eu começo a conseguir fazer sem prestar tanta atenção nos detalhes, mas ainda assim, às vezes eu vou errar, não vou conseguir identificar muito bem o meu erro, outra vez vou conseguir. Quando a gente chega nessa fase, a gente já chama de uma outra etapa que a gente chama de etapa associativa. E aí, assim, quanto mais eu for fazendo, vai chegar um momento que vai entrar numa coisa que a gente chama de etapa autônoma, que é quando eu nem penso mais. Quando a gente vai dirigir, o exemplo bom é dirigir, né? Quando a gente começa a dirigir, tem que pensar, aperta a embreagem, engato, tem que dar seta. Aí isso vai melhorando. Quem dirige, você vai dirigir, você não faz nem... tanto que você está fazendo isso, querendo mexer no celular, ouvir música, falar com a namorada e xingar o cara, né, que fez alguma barbeiragem, né, que provavelmente foi você, porque fez todas essas coisas. Mas, enfim, você começa a fazer de uma forma que você nem está prestando atenção. Qualquer habilidade motora é assim. Tá? Então, essas etapas, o professor, a pessoa mesmo que está fazendo, fica meio atenta a isso. Né? Poxa, que estágio será que essa pessoa está? Pô, ela ainda está prestando muita atenção. Então, ela está no cognitivo, ainda tem uma caminhada. Pô, agora ela consegue identificar o erro, mas ela ainda erra. Né? Eu tenho que ficar chamando a atenção. Aí, naquele momento que ela consegue fazer de uma forma bem feita e geralmente com poucos erros, e vai fazendo naturalmente, ela já está na etapa que ela consegue dominar bem aquilo. E aí é nessa etapa que aí ficar só repetindo a coisa ali sem resistência assim, perda de tempo. Você pode usar em alguns momentos, sei lá, vou usar isso para aquecer, vou usar isso para fazer alguma coisa em maior velocidade, para trabalhar questão física, sabe? Alguma coisa assim. Mas se eu estou pensando em que isso saia de uma forma correta na hora da competição, aí eu tenho que começar a criar situações. Né? Então, eu tenho que colocar adversário, eu tenho que colocar dificuldades, eu tenho que colocar coisas que, assim, fiquem difíceis de ser controladas e a pessoa tem que tentar fazer aquela técnica, aquela habilidade. Né? Ele vai tentar fazer num ambiente que ele não consegue controlar, que é o que vai acontecer na hora da luta. Né? Então, assim, para a gente conseguir evoluir, a gente tem que estar atento nessas questões. Né? E a partir do momento que tem um certo domínio, começar a criar dificuldade, começar a criar situações, né? A gente começar a colocar coisas, pô, agora você vai fazer isso com uma pessoa que passa a guarda sempre pela direita, ele vai tentar sempre passar pela direita, e aí você vai ter que repor a guarda ali. Agora você vai pegar, o cara vai tentar sair pela esquerda, agora o cara vai tentar levantar. Sabe? Você vai colocando situações para a pessoa tentar fazer aquela determinada técnica em situações diferentes. E também colocar, obviamente, no ambiente totalmente aberto, que aí a pessoa tem que fazer as coisas sem nem ter ideia do que está acontecendo. Tá? Entendi. A ideia é essa. É assim, aí acho que você já respondeu um pouco, né? E aí, essa progressão, né, que ela vai passando, né, das 3 fases do aprendizagem, você vai colocando, e aí ele entra na fase autônoma, né? Quando ele entra nessa fase, é muito fácil você se perder
na hora de passar o treino para esse cara. Porque como ele é um cara que você não precisa olhar para ele, praticamente, você olha eventualmente em situações, vou botar ele nessa situação que eu sei que acontece, e aí eu vou olhar para ver como ele reage. Mas no dia a dia você, tipo, por exemplo, você pode entrar até num ciclo de aperta o timer e deixa os caras se matar, né? Mais ou menos isso. E como é que eu sei quando eu posso botar mais carga nesse cara? Como é que eu sei se esse cara não vai espanar, vamos dizer assim? Porque agora eu estou exigindo, não é mais opcional, que ele venha fazer um treino físico. Eu estou exigindo que ele venha 5 vezes por semana, 2 vezes por dia. Agora eu estou exigindo que ele despenda o final de semana dele para lutar 2 competições em vez de uma. Então, não é uma carga física de treino, né? Esse cara que ele vai entrar nessa parte, ele vai ganhando mais responsabilidade. E como também não passar, né? Porque às vezes esse cara que manda esse cara fazer essa responsabilidade é você mesmo, né? Você mesmo fala assim, não, agora eu vou limpar minha dieta, nunca mais vou comer um chocolate. Dá 3 dias você tá arregaçando na Coca-Cola ali, tá ligado? Então, tipo, você meio que passa, né? Como é que eu sei que tá na hora de fazer certas decisões mesmo para minha carreira ou para a carreira de um mentorado, vamos dizer assim, de um cara que eu quero que tenha um futuro e ele me fala e ele me demonstra em ações que ele quer. Eu acho que o primeiro passo é isso que você falou, né? O cara tá afim, né? É muito provável que você, assim, se você quer trabalhar, treinar focado no rendimento, a demanda vai ser alta. Então, assim, você vai precisar, o primeiro passo, assim, é aumentar a quantidade de vezes que você está na academia. Isso é normal, normal. Então, assim, eu estava indo 2 vezes, eu vou ter que ir 3, porque aí nessa terceira eu vou aprender mais coisas, vou ter a oportunidade de colocar em prática mais vezes com pessoas talvez diferentes, ou pelo menos com mais vezes essas questões que eu estou aprendendo e aí conseguir ir adaptando o que eu estou aprendendo dentro desse ambiente fora de controle aí, né, mais vezes. E aí, assim, pensando em nível maior de competição, o cara vai precisar treinar todos os dias para poder ter uma divisão melhor, o treinador conseguir dividir melhor aí os conteúdos, porque não dá para você ensinar tudo que se precisa para uma competição treinando 2 vezes por dia só. 2 vezes por semana, desculpa. Não dá, simplesmente não dá. São muitas informações, muitas coisas. Então, você vai precisar treinar aí 4, 5 vezes por semana ali dentro, em cima do tatame mesmo, talvez até mais. E você vai precisar ter uma preparação para o seu corpo aguentar isso, né? Então, a preparação física, ela é não só para melhorar a sua questão física, se aumentar a força, aumentar a resistência, aumentar a velocidade, a flexibilidade no jiu-jitsu também é algo importante, mas ela é importante também para proteger o corpo da pessoa para essa rotina de treinamento mais intensa e para as competições. Então, são 2 coisas, assim, é necessário, não é só, poxa, mas eu não preciso, eu sou um cara que eu tenho uma composição física boa, eu tenho bastante gás naturalmente, às vezes as pessoas pensam assim, mas não é só isso, você tem que proteger as suas articulações, proteger seu corpo, e o treinamento físico ajuda nesse sentido também. Né? Então, eu acho que para você ter essa virada aí, tem o objetivo de competir, conforme vai aumentando o nível de competição, porque lógico, você nunca vai já começar competindo lá, o Abu Dhabi, né? Você não vai já Brasileiro, chegar. mundial, não compete isso, Não, né? você vai começar a ir aí nas competições, né, nesses abertos, aí daqui a pouco você está federado, vai lá nas etapas, poxa, começou a ir bem, pô, legal, né, pô, então vou começar a ir em mais etapas, daqui a pouco vai ter outro. Então, conforme vai aumentando a carga de competição, vai ter que ir aumentando também o volume de treino. Tá? E aí, não tem jeito, quando você pensa em chega a um certo nível, em todas as modalidades, vou usar o judô, por exemplo. Se a gente quer pensar assim, realmente nível estadual, o cara conseguir, o nosso estado aqui em São Paulo, ele conseguir chegar e ter um bom resultado em nível estadual em competições, nas competições da divisão especial, né? Porque a gente tem divisão aspirante, tem outras coisas assim, mas pensar em divisão especial, o cara tem que treinar todos os dias, senão
fica difícil. Se o cara não treinar todos os dias, não tiver preparação física, é difícil. Ah, mas aí dá para ele participar e competir? Dá, mas a gente está falando de participação, a gente não está pensando de fato assim, é rendimento. Vamos buscar treinar esse cara para ele ser campeão paulista. Não, se ele treinar 2 vezes por semana, não dá. Infelizmente, não dá. Eu entendo mesmo que é difícil mesmo essa escalada, né? E igual você falou, né? Eu acho que o nível a quantidade de competição, acho que dita mesmo. Cara, quero competir 30 vezes no ano. Beleza, então você vai ter que treinar 300 dias no ano, praticamente, né? Para se proteger, principalmente que você vai... Assim, eu costumo falar para os meus alunos, né, que treino é treino. Treino é engraçado porque é divertido, é legal, você vai lá, se diverte e tal. E a chance de você se machucar existe, mas ela ainda é baixa, né, num treino, numa aula de judô, de jiu-jitsu e tal. Mas quando você vai para competição, eu pelo menos encaro como vida ou morte. É tipo isso, porque você ouve gente. No jiu-jitsu aconteceu 2 vezes, né? No judô, eu não lembro de recordar, que gente que ficou tetraplégico, gente que se machucou feio, machuca o braço e fica com o braço meio debilitado depois, por conta disso, né? Ah, eu vou lutar. No jiu-jitsu aconteceu no caso de um juvenil de 15 anos lutando num campeonato nível estadual no adulto. Então ele tinha 15, lutou com um cara de 23 na faixa branca, tinha 3 meses de treino e aí ele quebrou o pescoço, tipo isso, né? Por causa dessa falta de preparação, né? Não, realmente, o judô de treino tem vários casos, assim, casos como esse, assim, de ficar tetraplégico, paraplégico. Eu presenciei uma vez, mas não é tão comum assim, mas Não é eu muito raro, presenciei, né? eu presenciei ao vivo, assim, eu vendo a cena uma vez, mas assim, a gente vê casos realmente, às vezes de lesão grave, assim, né? Lesões que vai para operação, que realmente às vezes complica a vida da pessoa de uma maneira bastante considerável. Ah, mas pô, só treinar bastante vai resolver isso? Não, não vai resolver, não vai. É, é um esporte, né? Um esporte de combate, né? Você tem, é inerente aí, o contato é inerente e ele não tem como controlar, né? Então, assim, pode acontecer, mas quando a gente pensa assim, poxa, uma pessoa que vai cair de ombro e não tem nenhum tipo de preparação física ali, obviamente a musculatura dele vai receber esse impacto no ombro de uma forma muito diferente de uma pessoa que tem uma preparação física, tem a musculatura reforçada, que muitas vezes hoje em dia tem muitos treinos preventivos, né, que são feitos aí, então você tem uma preparação física mesmo, nível de força ali aumentado, né? Você tem alguns exercícios que colaboram ali para prevenir alguma lesão, pô, você diminui um pouco o risco do tamanho dessa lesão, né? Às vezes uma coisa que de repente poderia ser muito grave, ela diminui, ela talvez vai precisar de alguma atenção, mas não vai precisar de uma atenção talvez de nível de cirurgia e tudo mais, né? Mas é importante para conforme vai escalando o nível de competição, você tem que ir treinando para você aguentar esse nível tecnicamente, mas para você aguentar também fisicamente. Sim. E você tem, e aí, passando para essa parte já do treinamento, da preparação e tudo mais, você tem alguma recomendação? Porque, assim, quando eu comecei o canal no YouTube e tudo mais, eu nunca imaginei que eu ia receber tanta mensagem de tanta gente treinando em lugar que, para mim, não ter possibilidade de ter treino lá, de judô, de jiu-jitsu, de futebol, de nada. Entendeu? Mas aí a gente acha o pessoal que treina nos lugares que não tem acesso. Às vezes o cara só tem acesso a um faixa azul que veio de outro estado e está morando lá agora, e aí o cara está começando, aí ele meio que está ensinando, mas ele está aprendendo junto. Existe alguma recomendação para quem não tem acesso ao treinamento especializado, não tem grana também para investir no treinamento online, né? Porque às vezes você pode, beleza, eu estou longe, estou nos Estados Unidos, e eu quero contratar o CC Marcos para gerenciar meu treino. Então, contrato, pago lá, e aí você gerencia o treino do cara. Mas não tem esse recurso financeiro. Existe alguma recomendação, alguma dica que você tem para dar para essa pessoa meio que
conseguir evoluir mais controlado, porque quando você não tem o conhecimento, né, fica difícil. Mas, por exemplo, alguma forma de monitoramento, alguma forma de observação. Obviamente, hoje o YouTube tem muito conteúdo, né? Então, a pessoa já pode consultar algum conteúdo mais. Mas o que você acha que é mais importante a pessoa adquirir antes dela ir para o treino mesmo, né? Dela, assim, não, beleza, eu e esse faixa azul aqui, e a gente vai treinar e a gente vai tentar melhorar e quem sabe se aparecer uma oportunidade eu vou treinar com faixa preta da cidade vizinha daqui a um tempo, né? Se eu tiver melhor de condição financeira ou melhor de tempo, vamos dizer assim. Bom, eu acho assim, eu vou começar até meio de trás para frente, né? Saber que uma coisa bastante importante é que o descanso ele também faz parte do treino. Tá? Então, assim, não adianta pensar, pô, então eu tenho que treinar, acordar às 7 da manhã e treinar até às 9 da noite sem parar. O nosso corpo, ele precisa também do descanso. Então, você pode... Existem algumas tabelas de controle, assim, para você saber, para você avaliar como é que você sentiu ali o treino, né? Como que você... Quão pesado foi aquele treino, né? É uma coisa que a gente costuma chamar de percepção subjetiva de esforço. Então, assim, se jogar no Google, você já encontra essas tabelas. É uma tabela que vai de 0 a 10. Então, se você conseguir classificar cada treino, se você treinou e classificar esse treino. Pô, esse treino aqui foi um treino nível 5. Né? Eu cansei 5 nesse treino. Né? O treino foi pesado. Esse treino aqui foi o treino mais cansativo da minha vida. O cansaço foi 10. Né? Então, você consegue ter uma ideia. E, assim, o ideal é que existe uma variação nesses treinos, né? Assim, que você não treine todos os dias no nível 10, né? Se você treinar todos os dias no nível 10, você está aumentando muito a chance de você ter uma lesão, de você não conseguir evoluir, porque aí você seu corpo não dá tempo de se recuperar, e aí você começa a não ter os benefícios que o treinamento pode trazer para você. Então, assim, se um dia eu fiz lá 2 treinos bem pesados, vamos dizer aí que nessa escala de 0 a 10, né? Fiz 2 treinos lá, um foi 7, o outro foi 8. No dia seguinte, talvez seja interessante você fazer algo que seja um pouco menos pesado, né? Mas você pode trabalhar, por exemplo, a parte técnica, né? Com menos intensidade, né? Mais para correção de alguns movimentos. E aí você tentar ter um treino que seja menos cansativo, que seja um treino lá que no final vai dar uma escala lá de 4, de 3. Aí no outro dia você tem novamente um treino bem pesado. Então, assim, você ir ondulando, né? Ondulando. Dentro da semana você tem variações, tá? Nada impede, assim, ter 2 dias que foi bem pesado, né? Mas o terceiro, se eu tive 2 dias bem pesado, o terceiro dia ele tem que cair um pouco. Se ele continuar pesado no terceiro dia, continuar pesado no quarto dia, no quinto dia, você está aumentando muito a chance de você se machucar. Talvez você consiga fazer isso uma semana, talvez você consiga fazer isso 2, mas é bem provável que na terceira, na quarta semana, alguma coisa de não tão bom vai acontecer. A gente vai falar alguma falha na adaptação aí do treino. Né? Ou você vai ficar gripado, ou você vai ficar desmotivado, ou você vai ter alguma lesão. Você está aumentando o risco das coisas não darem certo. Então, ter um controle mais ou menos assim, né? A cada 2 dias ali, você conseguir ter, pelo menos a cada 3 dias, você ter um quebrinha ali, uma diminuição. Tá? Entendi. Não, faz bastante sentido essa, assim, para quem está começando, né? Ter pelo menos o controle de percepção de treino, eu acho que seria um bom investimento, né? Perder, sei lá, 10 minutos, é o quê? Dá 10 minutos para preencher a planilha por semana? 10 minutos por semana? Na verdade, é um negócio que você bate o olho ali Você vai bater o olho na tabela e você vai nem isso, classificar né? ali. E se Então, você assim, anotar, você perde 10 minutos por semana, né? Exato. O que seria legal você ter essa anotação. Uhum. Mas acho que bem isso. E às vezes, vamos supor que nem isso. Poxa, nem isso quero fazer. Cara, treino muito pesado. Você sentiu que o treino foi muito pesado num dia, ou muito pesado no segundo dia, terceiro dia é melhor ele ser menos pesado. Tem uma quebra. Né? Porque aí você pode fazer o quarto dia pesado de novo, o quinto dia pesado de novo, aí dá mais uma quebra. Então, assim, você tem essa ondulação. Não dá para só treinar na maior intensidade o tempo todo, vai se quebrar. E
E por último, né, para a gente finalizar, eu acho que, por exemplo, quando você vai treinar um atleta, né, você já passou pelo processo de treinamento, o cara já treinou, o cara já tem algum resultado, o cara já tenha um sucesso, vamos dizer assim, na modalidade, e aí você quer escalar esse atleta, você quer deixar esse atleta que, por exemplo, tem o nível regional, estadual, o nacional. Aí você quer passar o cara do regional para o nacional, vamos pôr. Quer que passe do estadual, pelo menos, né? Quais seriam os procedimentos que você teria que tomar para determinar, além, né, de aumentar a carga de treinamento, botar ele em rodízio de competição, quais seriam as medidas assim mais pragmáticas que fariam a gente ter uma possibilidade um pouco maior? Eu sei que isso não vai mudar muito, porque se o cara não chega lá, ele não consegue aprender, ele não vai melhorar, né? Quais seriam as coisas que você teria que fazer para meio que ajudar esse cara a dar esse passo extra? Eu dou um exemplo sempre aqui na academia, por exemplo, que você costumava ter muita anotação, né? Anotava tudo, nosso, dos adversários, dos técnicos, dos treinos, até dos caras de fora do país, e tinha competição que você simplesmente chegava e sentava e falava assim, tipo, não tem chance dessa planilhinha que tá na mão do sensei aí tá correta. Não tem chance de eu ganhar desse cara se eu fizer isso. Não tem como. E aí ia lá, fazia o que tinha. E às vezes você só ficava falando, presta atenção, faz o que a gente combinou. Olha lá, fala lá, pegada, não sei o quê. Tipo, só ficava dando uma dica. Aí quando eu decidia fazer, funcionava, milagrosamente, né? Então, e aí eu vejo, acho que quando caiu essa ficha para mim, no meu caso, né, dentro do judô essa ficha não caiu. Essa ficha não caiu. De assim, presta atenção, ouve o cara que tá falando, tá ligado? Que ele só fez todo o processo de treinamento. E agora, no último estágio da fase de treinamento, que é a competição, você não tá ouvindo. Para mim, não caiu dentro dos judô essa ficha, né? Eu acho que eu era muito rebelde nesse sentido de ouvir. Às vezes eu não gostava nem de ouvir a pessoa que estava falando para mim, né? Então, caiu depois. E aí eu percebo que esse tipo de coisa, né, a gente vai deixando de lado, mas para o técnico é importante, né? O cara que vai ensinar, quais seriam essas coisas que o técnico teria que observar dentro e fora, né? Para fazer com que esse rapaz que quer, que treina, que vem, que tem todo esse processo elaborado, ele tem o básico, né? Como que faria esse cara seguir essa linha, né, de evolução sem botar 50 caras numa sala e sair um, né? Você falou aí, né, Carol? Então, continua aqui sempre com o meu caderninho. O caderninho clássico. Eu tenho um monte, estão todos guardados, né, os caderninhos aí. E hoje em dia isso aqui também ajuda bastante, né? Mas eu acho que assim, você só vai conseguir ajudar uma pessoa a melhorar se você conseguir entender bem, né, quais são os pontos positivos e os pontos a melhorar dessa pessoa. E só no olhar, só no olhômetro, talvez, cara, se você treinar só uma pessoa, talvez isso funcione. Né? Sua memória vai conseguir gravar tudo que você precisa daquela pessoa. A partir do momento que você tem mais pessoas sob o seu cuidado, não tem como, cara. Você não consegue ver todo mundo ao mesmo tempo. Né? Pega lá um treino, você vai ter lá 5 duplas fazendo ao mesmo tempo. Vamos supor que você tem 10 pessoas para você olhar. As 5 duplas estão treinando ao mesmo tempo. Então, quando você está olhando uma, você está olhando a outra. Você não sabe o que os outros estão fazendo. E isso muitas vezes acontece na própria competição. Às vezes você vai sentar para ajudar uma pessoa e outras duas estão lutando ao mesmo tempo. Então, eu penso que uma coisa legal é você conseguir ter a filmagem das competições e aí você olhar e criar algum sistema de análise desses vídeos. Né? Então, como você vai fazer isso aí depende muito da sua modalidade, né? E eu fui criando a forma de fazer a análise para a minha modalidade, né? E é uma das coisas que eu continuo fazendo até hoje.
E aí, esse é um primeiro ponto. E aí você começa a conseguir observar. Você não fica só com aquele negócio, pô, o cara ganhou tantas lutas, perdeu tantas lutas. Ganhou tal competição e perdeu tal competição. Você começa a pensar também assim, poxa, o cara ganhou, mas nessa competição ele fez isso diferente. Ou nessa competição ele ganhou tudo do mesmo jeito. E aí você começa a pensar, pô, o que está faltando? Né? A gente está falando de ganhar, né? O que mais que ele pode fazer para ganhar? Ele está ganhando de um jeito, será que dá para incluir outras coisas? Né? Ou será que ele está conseguindo ser diferente daquele nível de atleta com que ele está lutando? Os outros atletas, o que eles fazem nesse nível que ele está lutando e no nível que ele quer lutar? Né? E aí também você vai olhar as coisas que precisam ser melhoradas. Então, pô, ele perdeu todas as vezes uma determinada situação, né? Perdeu todas as vezes com a pessoa chegando nas costas dele, ele perdeu todas as vezes porque foi raspado, ele perde muito ponto porque tem um joelho na barriga, sei lá, tá? Estou colocando alguns exemplos. Então, assim, você começa a pensar, pô, isso aqui ele já perdeu 3, 4 vezes pontos dessa forma. Precisam trabalhar isso no nosso dia a dia. Então, ele não está conseguindo fazer bem isso em competição. Né? E aí a gente vai ter que organizar. E aí é a parte legal. Você começa a ter essas informações e aí você começa a pensar os exercícios para você melhorar isso. Porque é muito fácil você ter lá uma lista de exercícios. Você vai na internet, você vai no canal do Laurence, você vai no canal de alguém. Ah, pô, tem exercício lá XYZ. Pô, vou dar esse exercício no meu dia a dia aqui. Tá, qual que é o motivo de você dar? Né? Aí, quando você tem um motivo, você, poxa, eu tenho meus atletas ali que precisam melhorar isso. Ou vou procurar na internet exercícios para melhorar isso. Ou eu vou criar exercícios para melhorar isso. Só que eu só consigo fazer isso quando eu começo a anotar isso, quando eu começo a acompanhar isso de uma maneira organizada. Senão eu vou ficar aquele negócio, pô, o cara perdeu uma luta lá de tal jeito, a gente vai ter que ganhar isso. Mas às vezes ele perdeu só naquele dia para aquela pessoa, você sabe lá o porquê. Especificamente, né? Uma É, coisa do dia. e às vezes vai ajudar você a treinar? Vai ajudar, mas talvez tem tantas outras coisas que você precisa ajudar antes de você ajudar naquela coisa, né? Às vezes, pô, o cara, eu quero, é aquela história, né? Você dá, eu brinco que é dar você comprar uma bazuca para matar uma formiga, né? Então, às vezes você quer matar a formiga com bazuca, é um negócio que você precisa, né, fazer uma coisa mais simples naquele momento, e aí talvez um dia você vai precisar de uma bazuca para alguma coisa realmente. Então, mas isso é você monitorando, né? A palavra é essa, né? É você monitorar as coisas, monitoramento. Isso a gente está falando da parte técnica. A mesma coisa a parte física, então aí você talvez ir fazendo monitoramento e vendo como é que está a condição física, né? E aí isso é um problema muito grande, porque quando a gente pensa em preparação física, o cara fala, vou para academia. Beleza, estou lá na academia. E a academia, a gente sabe, assim, de maneira geral, os caras, os professores estão lá, eles não conseguem ficar monitorando, vendo como é que está seu nível de força, como é que está sua potência, como é que está sua flexibilidade. Eles te dão um treino, você vai lá e preenche a ficha lá e vai fazendo. E às vezes você precisa ir saber, pô, como é que eu tô agora? O que eu tô que não está tão bom? Como é que são os caras com quem eu vou lutar? Qual que é o nível de força deles, qual que é o nível de resistência deles, né? E hoje em dia no jiu-jitsu isso tem começado a aparecer mais, tem algumas coisas, algumas pessoas estão estudando isso, tentando mostrar isso, né? Então, com um pouquinho de esforço, consegue encontrar na internet algumas informações ou pessoas que podem te ajudar a ter essas informações. E aí você começa a saber, pô, cara, minha garotada aqui, eles são bons, só que, poxa, fisicamente eles estão muito abaixo, né? Então, pô, a gente vai ter que trabalhar durante um tempo para melhorar isso, né? E aí, de novo, tá abaixo o quê? Não tá muito bom na força. Aí você vai começar, aí você vai lá na internet, você vai no livro, você vai em alguma pessoa e fala, como eu vou desenvolver a força, né? E aí você começa a procurar, pô, força do quê? De braço? Pô, força de braço. Que tipo de força? Resistência de força a gente precisa melhorar. Então, quais exercícios eu posso colocar? A força massa eu preciso melhorar. Quais exercícios? Aí essa parte do treinador, que eu acho que é a parte mais legal, depois que você tem os problemas, você começa a pensar, tá, e agora? Como é que eu resolvo isso? Essa é a parte meio que científica do negócio, assim, e é isso mesmo, né? Se você começa a ter essas informações,
você traz as informações e aí você está realmente sendo meio que um cientista ali. Você está começando a pensar, pô, tá legal, tem esse problema, como é que eu vou melhorar? Aí você vai ter que estudar, pensar, tentar criar e ver se dá certo. E aí, pô, deu certo, legal, que bom. E aí vamos para o próximo, o que mais que a gente precisa melhorar? E a gente vai caminhando assim. Né? A tentativa e erro não é um problema para o esporte, mas ela tem que ser, ela não pode ser feita sem pensar. Ela tem que ser feita, pô, eu tenho um problema e Planejado, né? eu vou tentar resolver esse problema porque eu identifiquei que isso é um problema. E aí eu acho que assim a gente vai conseguir caminhar melhor. Entendi. Eu quero agradecer a sua disponibilidade. Onde você está agora? Que eu mal lhe pergunto. Pô, eu estou em Pindamonhangaba, estou há 2 dias de viajar para Argentina, para uma competição aí com a garotada aí, mais novinha aí de 15 a 17 anos. E estamos Ah, aí. tá treinando aí, o pessoal. Estamos Não, aqui. mas obrigado, Sensei. Obrigado pela disponibilidade. Qual rede social que você mais usa? Tipo, Facebook, Instagram? Você posta mais? Você é o cara que gosta de É, acompanhar? é mais no Instagram mesmo, que é Tá. o arroba Marcos Agostinho. Aí eu vou deixar aí embaixo aqui na descrição para o pessoal achar. Você também tem um curso, né, de iniciação e desenvolvimento no judô. Particularmente, você me deu esse curso, né, que eu dei uma ajudada aí na hora de organizar, tipo, de divulgar, né, mas não fiz muita coisa, mas você acha que deveria me dar. E eu enrolei, porque eu não paguei, então eu enrolei para fazer. Eu fiz faz muito pouco tempo. Eu falei, eu fiz de sacanagem, eu não tinha